Olá, estamos de volta com a leitura do livro A Bondade como Estilo de Vida. Esse livro foi escrito por um mestre espiritual autêntico, onde ele traz a bagagem dele de experiência como mestre espiritual e também experiência de vida, onde ele mesmo praticou e pratica a bondade, né? E da mesma forma como eu fiz uma introdução lá na Bhagavad Gita, e eu levei assim a um chamado de uma meditação, né, acerca de por que escutar a Bhagavad Gita e também por que escutar a bondade como estilo de vida. Bondade como estilo de vida, não tem o A, é bondade. E hoje, nesse dia de hoje, eu vou falar sobre o papel das escrituras sagradas, né? Porque nós precisamos estudar. A gente não estuda, portanto a gente não evolui, né? E nesse processo de estacionar, é um processo assim bastante desolador, no sentido que nós só temos tempo para nos ocuparmos com as coisas da matéria, como se isso aqui fosse a verdadeira vida, porque se fosse verdadeiro, a gente não morreria, a gente ficaria aqui para sempre. Como existe na casa de Deus há muitas moradas, existem vários planetas bem mais desenvolvidos e bem mais superiores a este planeta Terra, essa pequeniníssima bola azul, que é apenas um reflexo deturpado do mundo espiritual, dos planetas espirituais. Então, a gente se ocupa com trabalho, a gente se ocupa com família, com filho, com dinheiro, com problema, e a gente se esquece de meditar em Deus, a gente se esquece de meditar em nós, a gente se esquece de evoluir, né? Então, meditar significa a palavra meditar. Medir significa centro, centro. Itare, de meditare, que é uma palavra portuguesa, meditare, significa voltar-se para o centro. Então, meditar significa voltar para o centro. E hoje, nos dias de hoje, quem é que quer se voltar para o centro de alguma coisa que não seja material? Quase poucas pessoas. Eu sou uma delas. Me perdoe aqui a modéstia, né, de me incluir nesse grupo, porque eu não estaria aqui gravando a Bhagavad Gita, eu não estaria aqui gravando o Bondade como Estilo de Vida, se eu não tivesse interesse de me voltar para dentro de mim mesmo, coisa que isso não é tão simples de fazer, porque a gente precisa alcançar um estado de contentamento e autossatisfação. Então, quando a gente faz um serviço para Deus, a gente fica alegre, porque a gente está fazendo para Deus e não está fazendo para ninguém mais. Só que as outras pessoas também escutam, então é mais um prazer, mas não é um prazer principal, é um prazer correlacionado, né? Então a gente precisa ter esse prazer em Deus e ter esse contentamento e ter essa postura de querer se analisar e de se voltar para dentro, meditar no centro de nosso coração, que é onde está o Supremo Deus acoplado. De fato, sem alcançar o reino de Deus dentro de nós, não existe a menor chance de ele buscar seu refúgio interno. Então, por quê? Porque a gente precisa ter autocontrole. Yama, que foi o vídeo anterior, que foi sobre autocontrole, observâncias, posturas e respiração. E esse autocontrole Yama, né, junto com os niyamas, Yama para dentro e niyamas para fora, vão promover o praticante, o estado divino de consciência. Sem isso, qualquer tentativa de meditação será uma simples faça, pois sem uma profunda autopurificação, se limpar na mente e no coração, ninguém se desliga das coisas externas, tampouco resiste aos chamados exteriores. É como nós vivemos. Apesar de eu ter levantado o dedinho e dizer
que eu me incluo nessas pessoas que querem se voltar para dentro e que querem ter contentamento e autossatisfação em servir a Deus e em servir aos meus irmãos, que são todos os filhos de Deus, as almas condicionadas neste plano, buscando autocontrole e amas, e buscando essa observação externa em amas, buscando esse autocontrole e essa observação, me purificando, e assim, buscando me centrar no que é importante, e não me centrar nas coisas secundárias. Por isso que o mundo está do jeito que está, o mundo material. Nós estamos doentes, desequilibrados, desordenados. De uma hora para outra, vem uma onda que quer nos desmoronar, que quer levar a gente para determinados lugares que a gente nem estava pensando em ir. E assim, a gente não resiste aos chamados exteriores, aos chamados de fora. Porque dentro está desorganizado, imagine fora como é que não está. Se todo mundo se organizasse interiormente, como é que o mundo não estaria exteriormente organizado? E assim, a gente precisa estudar as escrituras sagradas, chamado de Svadhyaya, escrituras sagradas, textos sagrados, livros sagrados, sejam de onde sejam. E por que a gente precisa ouvir, estudar e dar importância a esse processo? Porque o indivíduo medita através da leitura, para assim remediar sua vida desordenada. Vou ler de novo. O indivíduo medita através da leitura, para assim remediar sua vida desordenada. Uma vez que é através dessas leituras meditativas que o absoluto bondosamente receita os remédios para as nossas feridas da vida cotidiana. Então, sem estudos, sem leituras, só ouvindo besteira na internet, só ouvindo TikTok, Facebook, Instagram, buscando isso, aquilo outro, nada contra que eu uso essas redes para os meus trabalhos e sou super agradecida. Não, gente, a gente não está no caminho correto enquanto a gente não se ligar aos estudos das Escrituras Sagradas para ouvir as receitas do bondoso Deus. E quando a alma está faminta dessa verdade, desse estudo, se nutre e recupera as forças para suas inevitáveis batalhas consigo mesma. As batalhas de Kurukshetras interiores, nossas batalhas que precisam de serem vencidas, mas ninguém vence nada sem autoconhecimento. Se queremos, portanto, emudecer as vozes egoístas do nosso ego, parar com esse falso ego que nos domina e que nos diz onde a gente ir e só nos joga no atoleiro, a gente precisa amplificar, aumentar essa voz de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração, para nos tornar sérios em nossas práticas espirituais diárias. Então, isso é muito importante. A gente tem uma prática espiritual, tem muita gente já fazendo isso. Novamente eu levanto o dedinho e digo que eu sempre procuro dormir cedo, acordar cedo, meditar, estudar às 7 horas, às 8 horas outra aula, depois eu começo meu dia e assim eu vou me dedicando para que eu me coloque sob o jugo de uma academia espiritual e não só ficar olhando para o corpo e só querendo malhar e ficar lindo e maravilhoso, nada contra, desde que você coloque as coisas de Deus em primeiro lugar e não em último lugar e deixe Deus para lá quando Deus promove tudo na sua vida e traz a prosperidade para que você possa utilizar dessa prosperidade e fazer as coisas materiais acontecerem. Então, emudeça as vozes egoístas do seu falso ego, que não é o seu verdadeiro eu, porque o seu verdadeiro eu é a alma superior, em busca do eu supremo, da alma suprema, que é o próprio Deus, e aumente a voz de Deus dentro de você. Por que a gente deve fazer isso? Na era atual, em que a maioria das pessoas perdeu seu poder de concentração e se tornou extremamente carente de sossego interior, a meditação silenciosa se tornou um privilégio para poucos. Isso é muito sério que Chandra Mukha Swami escreve aqui. Observe sua vida, você que me escuta agora, e veja se isso não é coerente com o seu estado atual.
São poucos os que meditam, são poucos os que têm poder de concentração, são poucos os que têm disciplina, são poucos os que querem evoluir. Assim, o estado meditativo é um atalho para a prática da leitura espiritual, porque você, acalmando os seus sentidos, você vai ter mais paz e sossego para a sua leitura das suas escrituras sagradas, sejam de qualquer religião, sejam de qualquer filosofia. Então, Svadhyaya, ou leitura meditativa, contribui para que alguém faça do seu tempo um perfeito aliado no que se refere a praticar o silêncio inspirador e a saturar a mente com informações reais capazes de torná-la espiritualmente criativa e não materialmente destruidora. Porque a mente, ela tem ao lado oposto. Ela vive oscilando entre luz e escuridão, entre bem e o mal, saúde e doença, nas dualidades aqui da Terra. E quando a gente satura a mente com coisas espirituais, com leituras espirituais e principalmente com a meditação que nos traz para o centro, e quando a gente canta o mantra, man significa mente, tra, controle. Quando a gente canta o mantra, e em especial o mantra Hare Krishna, a gente consegue sair desse atoleiro material, que é um atoleiro. A gente precisa buscar o nosso jeito meditativo de ler, o nosso silêncio inspirador, e assim trazer essa mente para Deus e não para a matéria. Mas quem é que quer isso? Eu quero e poucos querem. Espero que você, ao ouvir estas palavras, também queira, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque é via leitura que a gente aprende a sabedoria, e essa sabedoria vem dos textos sagrados. A meditação acalma e apazigua os sentidos, e você busca a leitura e você busca a compreensão para que você possa buscar essa sua transformação e buscar informações necessárias para o seu desenvolvimento intelectual e espiritual, não intelectual apenas de títulos materiais, mas sim da sua evolução espiritual. Buscar informações e analisá-las, e também buscar a leitura para receber essa sabedoria e facilitar esse modo de salvar-se desse mundo contaminado e muitas coisas contaminadoras e que buscam contaminar o nosso modo operandi interior, na mente, sentido, no falso ego, na nossa distância de Deus, né? E a gente possa entender o que é que Deus quer, porque como Chandramukha Swami disse, ele fala aqui muito lindamente, ele diz que a gente precisa ler essas escrituras para que a gente possa entender o que é que Deus quer de nós. Através dessa investigação, dia após dia, leitura após leitura, a gente busca essa receita, que são os remédios para as nossas feridas da vida cotidiana, que nós podemos achar, e por que não, nessas escrituras sagradas, né? Então, minha gente, eu deixo vocês hoje aqui com essa meditação, buscar essa meditação para o centro e buscar as escrituras sagradas para que elas possam nos ajudar, né? E não viver buscando entretenimentos vulgares, periféricos, que não nos levam a nada, né? Como revistas, romances, como meios de distração, jornais, enciclopédia como meio de informação, ou leituras de natureza artística, como poemas e certas obras literárias, que são as que mais se aproximam do propósito das escrituras sagradas. Então, existem níveis de leitura. Busque um nível elevado de escritura sagrada, a Bíblia, a Bhagavad Gita, os livros sagrados de várias filosofias, de várias religiões. Mas a gente faz o quê? Nada. A gente fica, só olhando para o lado material e achando que a gente vai ser feliz. Não vai. Então, eu incentivo vocês a buscarem essa meditação, esse
centramento dentro de nós, através do silêncio, que inspira essa paz interior, para que a gente possa ler mais coisas divinas e não coisas mundanas. Com gratidão, eu encerro mais um dia de bondade como estilo de vida.